Amém. Graça e paz, igreja. Que culto especial, né? Como é bom estar aqui. Como é bom desfrutar da alegria do Senhor. E poder ouvir isso através de tantas mensagens. Agora da música, né? Eric está ficando muito fera. Toda a série que a gente vai fazer agora eu encomendo uma música a Eric, sabe? E como ele conseguiu reunir assim as coisas da palavra de Deus, da carta de Filipenses, que nós vamos estar estudando. Alguns irmãos eu sei que aproveitaram para ler essa semana a carta, me disseram isso. E eu quero de verdade com você, mergulhar um pouco, irmão, na palavra de Deus, e em algumas verdades divinas assim, que vão alcançar, que vão tocar, que devem alcançar e tocar o meu e o seu coração. A mensagem dessa carta é urgente, porque ela fala exatamente de alegria, em meio a um período tão difícil, em meio a cenários tão pesados que nós estamos aí já há um bom tempo, esse ano que nós estamos atravessando, fora do normal, sabe? A nossa história que foi interrompida por algo que não estava planejado e que mexeu tanto com o nosso coração, mexeu tanto com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, mexeu tanto com as circunstâncias da nossa vida, né? Mexeu tanto com as pessoas também que estão ao nosso redor. E a pergunta é, será que com o poder de mexer em tanta coisa, em pessoas, em circunstâncias, em situações, em até sentimentos nossos, será que quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos então que algo assim tem a capacidade também de mexer com a nossa alegria? E a resposta é, depende a que a sua alegria está conectada. Depende qual é a fonte, ou onde está a fonte dessa sua alegria. Porque se a minha e a sua alegria depende das circunstâncias, então ela foi pelos ares. Então nos últimos meses a gente pode dizer assim, é impossível, André, estar alegre. Se a minha e a sua alegria depende das pessoas que estão ao nosso redor, então ela vai ser altamente instável, cheia de oscilações, porque as pessoas são assim, oscilantes. Enfim, se a minha e a sua alegria depende dos sentimentos do nosso coração, então ela corre o risco de ir embora também constantemente, não precisa nem de uma pandemia. Porque a própria palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é enganoso. Ele nos engana, ele nos leva por caminhos que parecem ser bons, mas são caminhos de destruição. O que eu quero, irmãos, e eu tenho aprendido isso na carta de Filipenses, de uma forma tão singular e particular na minha vida, e quero nessa série aqui, que vai acontecer em 3 semanas, nós teremos 3 episódios, eu quero que você entenda que o que nós vamos aprender na palavra de Deus, na escrita aqui do apóstolo Paulo, é que a alegria não é um sentimento. A alegria não tem nada a ver com estar rindo, ou estar num momento festivo. Essa é a aparente alegria do mundo. No mundo, para a gente estar feliz, a gente tem que estar com muito dinheiro, a gente tem que estar sorrindo de um lado a outro, a gente tem que estar numa festa. Essas coisas são boas, são. Mas a alegria cristã não tem nada a ver com isso, porque ela não é um sentimento. Eu quero que desde já você entenda que a alegria cristã é uma condição. E mais do que uma condição, é um lugar. A alegria que a Bíblia fala, a alegria que a palavra traz, ela é um lugar que eu e você nós podemos estar. E neste lugar, então, nós conseguimos observar, olhar e entender todas as coisas, como foi apresentado aqui, da forma que precisa ser entendida, dando valor a elas ou não dando valor a elas.
Nós vamos estudar a carta de Filipenses, na verdade não toda a carta, mas nós vamos pegar os temas principais que Paulo fala de alegria. Abra sua Bíblia lá em Filipenses. Filipenses, e hoje nós vamos ler duas porções de textos, uma no capítulo 1 e uma no capítulo 3. Filipenses capítulo 1, vamos ler do verso 12 ao verso 26, e depois vamos ler capítulo 3, do 1 ao 8. Filipenses capítulo 1, verso 12, acompanha aí. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é de que, qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Capítulo 3, irmãos, passa uma página aí, capítulo 3. Verso 1, capítulo 3, verso 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por amor de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor.
E suplicamos que ela venha agora preencher a nossa vida, o nosso coração completamente. Espírito Santo, tenha a liberdade de se mover, de falar, de se manifestar e agir, ministrando nos nossos corações e nos levando às verdades divinas, capazes de salvar, de trazer arrependimento, de transformar, tudo para a glória do teu santo nome, Jesus. Oramos assim, amém. Sabe, irmãos, eu não vou me prender muito no contexto da carta, porque se você esteve aqui na semana passada, no domingo passado, ou então se você acompanhou no nosso canal a mensagem, na semana passada aqui eu trouxe exatamente como essa igreja de Filipos se formou. Você pode voltar lá, quando chegar em casa, volta lá no nosso canal e pegar essa mensagem. E você vai entender, lá baseado em Atos capítulo 16, como é que essa igreja, como é que a igreja de Filipos se forma. Uma história muito linda, uma história cheia de encontros, de manifestação do poder de Deus. E aqui na semana passada nós refletimos exatamente isso, nas sementes que foram plantadas nesse lugar, através do ministério do apóstolo Paulo, que não tinha planos de ir a essa cidade. E nós vimos isso. Mas que foi então direcionado pelo Espírito Santo, tentando 2 vezes ir para um lugar diferente. O próprio Espírito Santo, e Paulo fala isso, direciona Paulo para esse lugar. Então, um plano de Deus, o poder de Deus sendo manifesto, nós vimos ali, desde o início da história, com Timóteo, ainda antes de chegar no lugar, depois com uma mulher na beira de um rio ali, onde com Lídia a igreja começa a se formar, a expulsão de um espírito e uma das mais famosas prisões de Paulo. Quando ele é lançado ali, ele é preso, açoitado, lançado no lugar mais profundo da prisão. E Deus faz um tremendo milagre, que não foi o terremoto, mas foi a salvação de um carcereiro. O terremoto foi um milagre também, mas a salvação daquele carcereiro romano foi o maior dos milagres ali naquela prisão. Quando nós olhamos também rapidamente o contexto, nós vemos que Paulo foi estratégico aí nessa cidade. Lembre-se, eu falei um pouco sobre isso aqui também. Deus direcionou a região para onde ele ia, mas a escolha da cidade foi de Paulo, e Paulo era um grande estrategista. Nós temos essa missão de fazer a obra do Senhor da melhor forma, de buscar, sabe, o direcionamento de Deus e buscar os melhores recursos para então fazer a obra, aquilo que Deus está mandando. E não é à toa que Paulo vai para essa cidade, que era uma cidade estratégica no lugar. Filipos nem sempre teve esse nome, quem deu esse nome à cidade foi o rei Filipe II. Você não deve conhecer muito bem a história do rei Filipe II, mas você conhece a história do filho dele, Alexandre o Grande, né? Na época do auge do Império Grego, o maior conquistador da história do Império Grego é Alexandre o Grande. O seu pai, Filipe, foi que conquistou essa cidade e colocou o nome dela de Filipos exatamente em homenagem a ele. Não foi homenageado por ninguém, não. Foi ele que dominou a cidade e foi lá e colocou o nome. Mas nessa época aqui de Paulo, a gente sabe, não era mais o Império Grego que dominava, mas era o Império Romano. Nós conhecemos que era o grande império que dominava na época de Jesus e na época dos discípulos, de Paulo também. Só que Filipos, quando nós lemos lá em Atos, vocês viram que no início do texto dizia assim, que Filipos era uma colônia romana. E diferente de outras cidades que não eram Roma, aquelas que eram chamadas de colônia romana, elas tinham uma característica peculiar, elas tinham que ser a cópia de Roma. Tudo que acontecia em Roma tinha que acontecer nessas cidades. E isso era muito motivado pelo quê? Os soldados romanos que se aposentavam, sabe? Os soldados romanos que faziam parte do grande império lá em Roma, servindo a César, quando eles se aposentavam, além da aposentadoria, do dinheiro que eles ganhavam, eles eram enviados a essas colônias, a essas cidades. Para quê? Para garantir que o dia a dia daquela cidade seria similar a Roma. Então era um lugar, vamos dizer assim, de militares reformados, certo? Do pessoal que já tinha batalhado, de soldados que já tinham combatido, e
quando ele se aposentava, o império então mandava eles para uma cidade, por exemplo, feito Filipos, e ali aquela cidade era Roma pura, respirava, era uma pequena Roma, certo? Era meio que uma vila militar, morava lá só a galera que tinha boa condição, né, que já tinha batalhado muito, muito funcionalismo público. Então Filipos era desse jeito. André, por que essa informação é importante? Porque você também deve lembrar que, principalmente na época do ministério mais diretivo, assim, mais ativo do apóstolo Paulo, Roma estabelece uma grande perseguição na vida dos cristãos, né, naqueles que continuaram a seguir a Jesus. Então, um decreto é estabelecido ali em Roma, onde todos os judeus deveriam ser expulsos ou mortos, perseguidos. E o que você precisa entender é que se isso foi decretado em Roma, isso foi decretado também em Filipos. Então a igreja de Filipos sofria grande perseguição, assim como os judeus convertidos lá de Jerusalém também. A gente sabe que Jerusalém era pesado demais. Era o berço do império. O próprio Paulo enfrenta a rejeição no início da sua caminhada cristã em Jerusalém. É engraçado, né? Paulo se converte, lá naquele Atos capítulo 9, lá no caminho, Paulo vai e se converte. E aí quando ele se converte todo animado, Paulo, um intelectual, um cara formado em Jerusalém, cresceu em Jerusalém. Ah não, eu vou começar a minha história lá em Jerusalém, vai todo animado para Jerusalém. Ele é logo rejeitado, expulso, sai fugido, senão ia morrer logo na primeira semana de crente. Então Jerusalém era um contexto difícil para a igreja, mas por causa de todo o império, né? Então também a questão, imagine em Roma, né? Imagine quando você olha, então, o contexto romano era muito mais pesado, então. Se Jerusalém havia uma perseguição muito voltada pelo cunho até mais religioso, quando a gente fala de Roma, ela é porque, gente, naquela época da cultura religiosa, o império era uma própria religião. Então o cara dizer que era romano, seguidor do império romano, era a religião dele mesmo. O imperador é praticamente um deus. Então o contexto de Roma era muito mais difícil para ter igreja. Paulo sonhava ir para Roma, ele chega em Roma no final da vida e preso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o contexto de Roma era aplicado às chamadas colônias romanas, e Filipos era uma colônia dessa. Então, mesmo sabendo as sementes poderosas que formaram, sabe, o nascedouro daquela igreja, porque a igreja de Filipos foi manifesta através do poder de Deus, da direção de Deus, de lágrimas e de dor, de uma prisão e de sofrimento. Mesmo sabendo que essa era uma igreja forte, que tinha nascido a partir dessas sementes, Paulo sabia que esses irmãos iam enfrentar, e estavam já enfrentando também momentos difíceis na sua vida. Estavam enfrentando perseguições, a gente sabe que as perseguições geravam perdas, muitos tinham que abandonar suas casas, muitos perdiam entes queridos. Estava gerando rejeição dentro do próprio lugar. E é muito provável que por causa de Cristo muitos perderam seus empregos, perderam seu sustento. Então a fé, sabe, ali na igreja primitiva, a fé, ela era muito marcada por caminhar junto com dificuldades e problemas, irmãos. Infelizmente nós vivemos hoje num contexto onde surge uma linha teológica de pregação da palavra que é o contrário, que a fé está muito associada a um Deus que resolve seus problemas e diz assim a você: fique tranquilo, tudo que você precisar eu lhe dou e sua vida agora vai ser muito de paz, sem problema nenhum. Mas quando nós olhamos a palavra e o contexto da palavra, nós vemos que isso não tem nada a ver, pelo contrário. Os primeiros cristãos, as primeiras igrejas, nasceram em meio a muito choro, em meio a muita lágrima, em meio a muita dor. Então, entenda que quando Paulo escreve, ele quer mostrar exatamente isso para aquele povo, que a alegria deles
não era sustentado por essas circunstâncias, que a alegria cristã não tinha nada a ver com as perdas das coisas aqui. E aquelas igrejas nascem com esse desapego ao mundo, ela nasce com essa capacidade de olhar para a eternidade, como o próprio apóstolo Paulo fazia. E é por isso que lá em Atos nós vemos relatos assim que chocam o nosso coração, das pessoas terem facilidade de abrir mão das coisas para ajudar outro, sabe, para suprir a necessidade de outro. A mensagem dessa carta, ela é urgente, mas ela também é muito difícil de tocar nos corações hoje, no meu e no seu coração, porque os nossos corações estão petrificados por um amor às coisas daqui. A carta de Paulo chegava ao coração da igreja de Filipos, levando aqueles irmãos a não olharem para as dores, para o choro e para as perdas, mas caminharem em frente, sabendo que a alegria que Deus dava, ela era exatamente ultra circunstancial, ela estava acima dessas coisas. Mas muitas vezes quando essa mensagem vem hoje, para a igreja de hoje, para mim e para você, ela se choca com a conexão que nós hoje fazemos da nossa alegria com aquilo que o mundo pode nos dar, com as circunstâncias que estão ao nosso redor, com a nossa situação financeira, emocional, social. É por isso que eu quero refletir com você e espero que o seu coração seja confrontado, assim como o meu está sendo, diante dessas verdades que Paulo vai falar. E olha, a própria formação, o próprio escrito da carta é um grande paradoxo. Eu falava isso no final da minha mensagem domingo passado, porque Paulo escreve preso. Paulo escreve numa das piores circunstâncias da sua vida. Mais do que uma prisão física, Paulo estava num dos seus grandes momentos de frustração. Porque, irmãos, quando nós vemos a história de Paulo lá em Atos, em poucos momentos Paulo fala dos seus sonhos. Mas ele deixa muito claro que um dos seus grandes sonhos era conhecer Roma. Era poder ir a Roma e enfrentar aquele cenário e poder ali ser um pregador da palavra, ser um grande missionário. Paulo já tinha andado por muitos lugares, já tinha pregado na Ásia, direcionado por Deus através da igreja de Filipos, da Galácia, já tinha adentrado pela Europa. E ele tinha um sonho, ele fala isso, o desejo de pregar em Roma. Mas mais do que isso, Paulo tinha a confirmação de Deus para esse sonho e propósito. Porque na sua prisão, você também vai ver isso lá, Atos capítulo 17, a partir ali daquela perseguição final, 17 em diante. Você vai ver que em suas prisões, em seu sofrimento, Deus numa noite lhe revela: Paulo, fique tranquilo, tenha coragem, mantenha-se firme aqui em Jerusalém, porque assim como você está pregando aqui em Jerusalém, você vai pregar em Roma. Então veja que coisa, é o sonho de cada um, não é? Ter o nosso desejo, ter o nosso sonho associado à vontade de Deus. Então fique imaginando que quando Deus fala isso para Paulo, e quando ele tem essa confirmação, ele começou a imaginar como seria sua chegada em Roma. Como ele iria lá se estabelecer e pregar e poder conversar com as pessoas. Mas você conhece bem a história. Paulo chega em Roma, algemado e preso. Na verdade, ele chega em Roma através de uma transferência de prisioneiros para ser julgado em Roma, um julgamento praticamente sem defesa, ser condenado e morto naquele lugar. Como é que fica a cabeça do cara num momento desse? Nossa, eu fiz tanto para Deus e eu tinha o desejo de vir aqui. Deus tinha me confirmado para eu vir aqui e olha como eu chego aqui. Se você conhece também bem a história, você vai ver que essa transferência foi destruidora para ele.
ele entra no barco, naufraga, enfim, Paulo sofre de tudo. E ele chega em Roma, não tem a oportunidade de conhecer os lugares, não tem a oportunidade de ir nas sinagogas, não tem a oportunidade de ir nas casas das pessoas, coisa que ele gostava muito de fazer. Ele chega e vai direto para a prisão. Então é um momento muito difícil para um homem como esse, e ele vai e escreve uma carta. Na verdade, essa é a primeira prisão de Paulo em Roma. Ele escreve 4 cartas nessa prisão. Ele escreve para a igreja de Éfeso, para a igreja de Colossos, né, a carta de Colossenses. Ele escreve a carta de Filemon, quando fala de Epafrodito. E a última carta que ele escreve nessa primeira prisão é exatamente a carta para a igreja de Filipos. Porque Paulo passa um tempo, ele tem um novo julgamento e ele é preso pela segunda vez, quando aí ele já vai seguir para ser morto. E aí ele escreve a sua última carta, que é segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas essa é a última carta de Paulo na primeira prisão dele em Roma. Irmãos, dentro de um contexto tão difícil, de dor, de prisão, de restrição, de frustração no seu coração, o apóstolo Paulo consegue colocar na ponta do seu pincel alegria, sabe? Gratidão, regozijo. Paulo vai falar isso, a carta toda de Filipenses. É uma das cartas que os estudiosos dizem assim, mais pessoal de Paulo, onde ele coloca mais sentimento. Então, depois você lê a carta toda e você vai ver Paulo falando o tempo todo disso, de gratidão, de alegria, de paz, de unidade. Mas nós só entendemos isso porque, mesmo sendo chamada da carta da alegria, o tema que Paulo mais traz para a sua carta é Cristo. É a importância de nós estarmos em Jesus Cristo. Essa também, para alguns estudiosos, é a carta mais cristocêntrica, porque Paulo vai direcionar tudo, irmãos, tudo a Cristo, principalmente a fonte da sua alegria. E nessa primeira porção que nós lemos hoje, queridos, porque Paulo vai confrontar a alegria em meio a diversas situações, mas nessa primeira porção eu quero que você veja aqui como o apóstolo Paulo é capaz de olhar para os diferentes contextos da sua vida e descansar em algo que Miriam falou aqui no vídeo, que é assim, saber que nada acontece por acaso na vida dos filhos de Deus, mas que há um Deus que está no controle de tudo, sabe? Que há um Deus que estabelece todas as coisas, e ele consegue descansar nisso. Essa verdade, essa concepção dá a Paulo a tranquilidade de olhar primeiro para trás. Ele consegue olhar para o seu passado, um passado de dor, um passado de sofrimento, de perseguição. As perseguições que nós sabemos por causa do Evangelho, mas quando vemos as cartas que falam um pouco do apóstolo Paulo, nós vemos que as lutas do passado dele eram muito mais amplas do que essa. Paulo fala de espinhos na sua carne, que ele clamava a Deus para Deus o libertar. Paulo fala de lutas internas lá, Romanos capítulo 7. Há todo um contexto que nós vemos de um cara que sofreu muito e que tinha marcas na sua história. Paulo chega no final da sua vida, quando nós vemos ele escrevendo a carta de 2 Timóteo, nós vemos uma carta melancólica, de dor mesmo, de alguém que estava passando a solidão. Sozinho ali preso, ele pede que pessoas venham ver, como ele pede ao próprio Timóteo, vem estar comigo. Vemos ali um homem com frio, um homem sem nada, termina a sua vida sem nada. Ele pede a Timóteo, vem estar comigo, traz uma capa que eu possa me cobrir. Nós não sabemos o contexto familiar do apóstolo Paulo.
Há linhas de análise histórica que dizem que ele, pela ocupação que ele tinha, ele provavelmente tinha uma família, mas ele renunciou tudo isso para fazer a obra. Já tem outras linhas que dizem que ele não teve família. Mas é muito provável que no final da sua vida essas coisas traziam peso sobre ele, terminar a vida sozinho, porque não tinha ninguém. Ou então porque precisou renunciar àqueles que ele tinha. Dores, sofrimentos, marcas, todos nós temos, queridos. E muitas vezes isso nos amarra de uma forma que nós não conseguimos caminhar e seguir em frente. Há muitas pessoas que vivem aprisionadas, simplesmente questionando, trazendo os porquês das coisas que aconteceram na sua vida. E a maioria das respostas para essas perguntas a gente nunca vai ter. Mas a gente vive sofrendo. Isso nos impede de viver o hoje, isso nos impede de viver o que Deus tem para nós, isso nos impede de estar conectados ao próprio Deus. E nesse capítulo 1, a partir do verso 12 que nós lemos, nós vamos ver um apóstolo Paulo, que escreve para essa igreja, sabe, no sentido, olha, eu sei que vocês provavelmente perderam muitas coisas, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês têm muitas marcas, eu também tenho, mas o que ele diz é que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Sabe? Paulo olha para o passado e diz assim, olha, eu me sinto feliz, eu me sinto em paz, mesmo tendo uma história tão difícil, mesmo sendo marcado por tantas coisas, eu me sinto em paz. E ele vai dizer aqui, eu continuo a me alegrar, ele diz mais na frente, porque eu sei que tudo o que me aconteceu, primeiro me levou para mais perto de Cristo, e ainda mais tem levado outras pessoas também para mais perto do Senhor. Paulo descansava na sua história sendo controlada por Deus, diante talvez de erros e acertos, mas uma história, um caminho que levou ele até aquele momento ali. Sabe, uma história que trouxe ele para vivenciar agora aquela circunstância, aquele contexto. Talvez você olhe para trás e no seu modo humano de ver, você gostaria que muitas coisas tivessem sido diferentes. Talvez você saiba que muitas coisas que lhe marcam lá atrás sejam oriundas de erros que você teve na sua vida. Talvez você saiba que muita coisa e muita marca que você carrega hoje foi por períodos e tempos que você andou longe de Deus. Mas o que você precisa entender é que mesmo em meio a tudo isso, Deus trouxe você até aqui hoje. Deus conduziu o seu caminho até aqui. Como o salmista fala, na sua soberana capacidade de endireitar os nossos caminhos tortos. Sobre a sua graça e misericórdia de puxar para o lado, trazer de volta para o centro, caminhos que nós temos o desejo constantemente de nos desviar. E o que é importante é você acreditar que esse Deus que traz você até aqui, Ele quer estabelecer um plano, um propósito, uma relação daqui para frente. E que o passado se transforma em história. E uma história da minha e da sua vida. Que independente dos contextos e das marcas que ele traz, isso pode se tornar apenas uma história que nos conduziu até aqui, na presença de Deus, que traz eu e você até essa hora, esse momento. O que Paulo nos ensina é que ele não ia viver, sabe, remoendo, ele não ia viver aprisionado. Além das algemas, das correntes físicas que prendiam suas mãos e seus pés, ele não ia se deixar algemar e ser preso por algemas de marcas, de uma história, de coisas lá atrás. Mas ele trazia sobre o seu coração a certeza de que tudo o que lhe acontecia estava pautado
para o progresso do Evangelho, para que a obra de Deus acontecesse na vida dele e, é claro, no seu ministério de uma forma muito mais ampla, na vida de outras pessoas. Paulo continua, ele tem uma visão tão clara do plano de Deus, que ele vai continuar aqui dizendo: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Paulo se tornou um grande pregador para Roma, para os soldados romanos, para a guarda. Eu imagino todo guarda que tinha que fazer turno lá cuidando de Paulo, ele era, totalmente impregnado pelo Evangelho, pelo seu testemunho, pelas suas palavras. Talvez você não entenda contextos e lugares que Deus te coloca, mas muitas vezes são nesses contextos e nesses lugares que Deus quer te usar. Lugares hostis, lugares difíceis, mas que Deus quer que ali você dê o testemunho, que aqueles que temem a Deus, que vivem debaixo da sua graça, tenham uma vida diferente. É por isso que isso pode acontecer no leito de um hospital. Isso pode acontecer num trabalho, num ambiente de trabalho que você talvez nem goste tanto. Isso pode acontecer numa casa onde a vizinhança é super complicada, como normalmente nós achamos. Mas são exatamente nesses contextos, diante de situações adversas, como todas as outras pessoas vivem, que a nossa alegria, o nosso sentimento em Deus, em Cristo, deve florescer e nos fazer então viver de uma forma completamente diferente. O apóstolo Paulo tinha todos os motivos para ser alguém revoltado, para dizer assim: eu não tenho alegria na minha vida, eu não aguento passar mais por essa. Mas em meio a tudo aquilo que lhe acontecia, ele era capaz de desfrutar dessa alegria, dessa condição, desse lugar em Cristo, que é onde ele se posicionava, porque ele olhava para trás e dizia assim: Deus está no controle de tudo. Ele que escreve a minha história. Mas sabe, irmãos, no verso 20, nós vemos uma talvez das frases mais conhecidas da carta de Paulo, a partir do verso 20. Quando ele vai dizer assim: aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Além de olhar para o passado, Paulo olha para o presente e também encontra o grande segredo da alegria em Cristo. Irmãos, porque aí talvez esteja um dos nossos grandes erros. Nós constantemente colocamos o nosso foco, direcionamos a nossa vida para as coisas desse mundo. Nós dependemos do que está acontecendo, dependemos das respostas que precisamos ter. O apóstolo Paulo, e no capítulo 3 que eu li com você, ele vai dizer que se tinha alguém que poderia confiar nas coisas daqui, se tinha alguém que poderia ser apegado e trazer, a sua alegria, a sua plena satisfação às coisas daqui, esse alguém era ele. E ele traz para mim, para você, um currículo aqui. Talvez você olhe o currículo de Paulo e diga assim: mas nada disso aqui me agrada, eu sei. Esse currículo aqui é topado, irmãos, naquela época. Se fosse hoje, ele ia dizer: olha, eu era rico, eu era um CEO de uma empresa, eu era tal, um doutor em alguma coisa. Só que entenda que naquele contexto, no contexto de uma cultura dominada pela religião, esse currículo de Paulo leva ele aos olhares humanos a um grande status. Só que o que é que ele vai dizer depois de falar, sobre a sua linhagem, sobre os seus estudos, sobre a sua função, sobre a sua justiça? Ele diz: na justiça eu era irrepreensível.
Ele diz no verso 7 do capítulo 3, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, por quem perdi todas as coisas. E ele diz, essas coisas eu considero como esterco. E talvez esse seja aí esteja a linha, sabe, meu irmão? É nesse ponto que está a linha em que eu e você vamos ter o desafio de atravessar para conhecer tudo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Nós esbarramos nessa linha e ficamos o tempo todo deixando de viver aquilo que Deus tem para nós, porque nós não conseguimos aprofundar a nossa relação com Ele, porque nós não fazemos das coisas desse mundo esterco. Pelo contrário, nós fazemos das coisas desse mundo as coisas mais importantes. Ontem eu levei meus filhos para a praia. Deixei a mãe descansando em casa. Levei Samuel e Sara para a praia. Samuel estava com um amigo. Também Samuel, né? O Samuel de Rebeca e Jonésio. E a maré estava cheia, sabe? Você sabe que a praia, quando está com maré cheia, ela fica com onda. Meu filho gosta muito da maré cheia. Ele gosta de ficar... Bom, quem já fez isso sabe. Isso é bom demais. Pegando jacaré. Quem aqui já pegou jacaré? Levanta a mão. Pronto. Quem sabe o que é, sabe que é legal pegar jacaré na praia. Para quem não sabe o que é, irmão, não é pegar um jacaré não, tá certo? Porque não tem jacaré na praia não. É você se jogar na onda e ser levado como um jacaré. Não é ser caçador de jacaré não. Mas é interessante, Samuel é mais velho, o outro amigo dele, Samuel, também mais velho. Eles ficaram mais numa profundidadezinha um pouquinho maior, água pela cintura, que é onde as ondas são melhores. E Sara estava sem nenhuma amiguinha, Sara estava lá e eu estava observando, porque eu estava preocupado, né? Cuidado com ela. Eu sentado na areia e só vendo. E ela ficou logo no raso. Só que o tempo todo ela queria ir para onde? Para onde os meninos estavam. E eu só de olho, cada passo que ela dava, eu dava um grito, Sara! E ela olhava para trás, cruzava os braços, ia andando, e eu só vendo ela dando passos pequenos, sabe? E a onda vinha, não tinha graça, ela tentava pegar jacaré no raso, mas só fazia se melar de areia. E aí ela foi andando, porque ela estava feliz brincando ali no raso, estava. Ela brincava de areia, vinha ali e falava comigo, mas quando ela olhava para os meninos, ela via aquela empolgação. É como se na cabeça dela ela tinha certeza assim, ó, é bom mesmo, é ali, ó. Até que ela vai andando, e quando eu vi, ela já estava agarrada no irmão, pegando jacaré em onda maior. E eu de olho gritava por ele, gritava por ela, ficava chamando. Mas ela achou o máximo, irmãos. Entrar mais na água e sentir aquela alegria que no raso ela não poderia sentir. Você já entendeu o que eu estou falando, né? Sabe? Quando eu olho para a palavra de Deus, se eu me emocionar aqui, eu tenho ficado muito mais chorão, né, irmãos? Quando eu olho para a palavra de Deus e eu olho a vida do apóstolo Paulo, e ontem na praia eu pensava isso, eu vejo ele no fundo, sabe? Eu vejo Paulo no fundo, pegando jacaré em ondas grandes, sentindo uma alegria diferente, que aqui no raso, onde eu sempre vivi, mesmo com 38 anos de vida e de ministério, eu sempre vivi, eu nunca vou sentir aquela alegria. Porque eu não sei você, mas parece que a gente olha as realidades de Paulo, dos apóstolos, dos discípulos, os milagres que Jesus fazia, e isso é tão longe da minha e da sua vida, irmão. A gente lê, a gente acha o máximo, mas não acontece com a gente. E sabe por que não acontece? Porque a gente vai estar no raso o tempo todo. Porque o mundo nos segura no raso. Porque a gente ama e está preso às coisas daqui.
Porque enquanto Paulo diz assim, olha, eu fiz o meu trabalho de esterco, eu fiz dos meus ganhos desse mundo de esterco, eu fiz de qualquer coisa desse mundo de esterco, a gente faz das coisas desse mundo as coisas mais importantes da nossa vida. E essa é a grande diferença de quem anda no raso e de quem vai para o fundo. E o que eu peço a Deus, desde ontem que eu vi essa cena na praia, é que assim como a minha filha fez, eu consiga dar pequenos passos, até que eu me veja em águas mais profundas com o Senhor. Por isso que eu digo para você, alegria é um lugar, não é um sentimento, mas é um lugar que você pode chegar. E nesse lugar, você então vivencia essa alegria ultra circunstancial. Alegria é o lugar onde as águas são mais profundas. Alegria é o lugar onde você pega os melhores jacarés da sua vida. Você pode se contentar com o raso? Pode. Você vai desfrutar de momentos bons e felizes no raso? Vai. Mas nunca vai ser igual a você entrar. Você está tirando foto porque eu estou chorando, né? Eu já me liguei no pessoal da transmissão. Mas nunca vai ser o mesmo sentimento. Você nunca vai desfrutar daquilo que Deus tem completamente para você. O apóstolo Paulo encontrou esse segredo na vida dele. E ele diz, olha, eu fiz de tudo esterco para que Cristo seja o verdadeiro tudo na minha vida. Quando nós fazemos isso, não focamos nas coisas, desprezamos ela e focamos em Cristo, Cristo então nos leva a viver com essas coisas, mas da forma certa e equilibrada, sem sermos escravos delas. Está entendendo, irmão? Por fim, além de olhar para o passado e para o presente, Paulo olha para o futuro de uma forma livre. Porque ele diz assim, olha, o viver é Cristo e o morrer, meu amigo, é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida. Você consegue entender esse desapego, querido? Ele diz assim, olha, a melhor coisa que pode acontecer na minha vida é eu morrer. Isso mostra mais uma vez o quanto ele não era apegado aqui, porque ele diz, olha, se eu morrer, ele fala no final aqui de onde nós lemos, eu vou estar com Cristo, que é muito melhor. Eu vou estar agora nesse lugar pleno. Eu vou desfrutar agora de total alegria, não vou mais me preocupar com nada. Então, meu viver hoje aqui é Cristo, mas se eu morrer, eu estou no lucro. É a melhor coisa que pode acontecer na minha vida. E se eu e você, sabe, irmãos, entendermos exatamente essa perspectiva, se eu e você olharmos para a glória, para o céu, com esse anseio, com esse amor, nós então vamos olhar para o mundo de uma maneira diferente. Paulo vai em toda essa carta, vocês vão ver também nas próximas 2 semanas, eu já estou terminando. Paulo vai em toda essa carta nos levar a um verdadeiro processo de cristificação. Porque nós raciocinamos da forma errada. Porque o nosso raciocínio está ligado a nós, coloca o foco em nós e nas coisas aqui. Então, o que a gente pensa é o seguinte, a gente está aqui em meio às lutas, problema na família, desemprego, doença. E o que a gente faz é, Senhor Jesus, vem aqui na minha vida e me ajuda. Senhor Jesus, vem aqui e me ajuda a resolver isso, me ajuda a passar por isso, me ajuda a mudar isso. A gente quer que Jesus venha e mude o que está acontecendo, e mexa na circunstância, e traga a resposta. Mas o que eu aprendo nessa carta
é que a verdadeira alegria não é quando Jesus vem, mas é quando Jesus diz assim: vem cá você. Não sou eu que vou até você não, mas sobe aqui, vem aqui. E quando então nós nos colocamos, quando nós saímos de onde estamos e vamos para esse lugar em Deus, em Cristo, Ele faz assim: agora olha aí as coisas a partir daqui de onde eu estou. E é quando então nós descobrimos que tudo é pequeno demais diante da glória, diante do conhecimento, que é quando Paulo fala: olha, eu quero conhecer a Cristo, quero sofrer com Ele, quero conhecer o poder da sua ressurreição. Ele fala isso no início do capítulo 3 também. É que nem aquela historinha, eu já contei aqui, daquela avó que está fazendo crochê, né? Crochê não, bordado. Lembra dessa história? A avó fazendo bordado e o neto embaixo do bordado, brincando com o pé dela. E o neto olha o bordado de baixo e vê um monte de linha iniada. E ele fala: mas o que a senhora está fazendo, vó? Que eu olho daqui e só vejo linha iniada. Aí a avó pega ele, levanta e mostra de cima. E aí ele vê que aqueles iniados tudo embaixo, em cima, formavam uma imagem perfeita. A gente quer que Cristo desça e veja o iniado da nossa vida. Não precisa não, irmãos, Ele sabe. Mas o que Paulo fala é que nós vamos vivenciar, sabe, essa alegria, sabe, esse aprofundar mais, esse entrar nas ondas. Não é Cristo vir para o raso e resolver minha vida no raso, não. É Ele me levar para o fundo, é Ele me levantar e mostrar. Então a alegria é esse lugar que leva eu e você a olhar para as coisas, a olhar para o mundo, a olhar para a vida, a olhar para o passado, a olhar para o presente, a olhar para o futuro, a partir de Cristo, de Jesus Cristo, do seu poder, do seu sofrimento e da sua ressurreição. Quero chamar aqui o